Alexandra Bento foi reeleita como bastonária da Ordem dos Nutricionistas no final do ano passado. Uma das primeiras medidas que tomou foi a criação de uma comissão para os jovens nutricionistas. A comissão meteu mãos à obra na semana passada. Hoje está connosco no Saúde em Dia o seu presidente, Carlos Portugal Nunes. Carlos, muito bem-vindo ao Muito Saúde em obrigado. Dia. Por que uma comissão dedicada aos jovens nutricionistas? A Ordem dos Nutricionistas é, sem dúvida, a ordem mais jovem do país. Cerca de 42% dos seus membros têm menos de 30 anos. Isto reflete a juventude da profissão em si. Sendo que existe uma percentagem tão grande de membros com uma idade muito jovem, é normal que as necessidades destes profissionais se tenham que refletir nas decisões que são tomadas pela Ordem. Daí a criação da Comissão de Jovens Nutricionistas, para atuar como um órgão de escuta dos mais jovens, refletir sobre os seus problemas e propor à direção e à bastonária, à senhora bastonária, medidas que possam favorecer os profissionais mais jovens. Pretendemos também um maior envolvimento dos colegas, trazer os colegas mais novos para o papel regulador da Ordem. E já vamos falar um pouco mais sobre a sua missão, porque essa questão da idade é curiosa e interessante. Pelo que sei, a Comissão tem 8 elementos, Correto? entre os 24 e os 32 anos de idade. De facto, são muito jovens. Sim, sim. Existem dois colegas com 32 anos, na verdade um deles sou eu e a outra é uma colega, e todos os restantes colegas são ainda mais jovens. São profissionais com pouco tempo no mercado de trabalho, mas à partida todos eles se destacaram e muito bem no panorama nacional. São pessoas com um olhar atento e crítico sobre as problemáticas que afetam os mais jovens e daí terem sido escolhidos para integrar esta comissão. Que foi num tempo praticamente recorde. Vocês meteram mãos à obra, se me permite a expressão, na semana passada, sendo que a tomada de posse foi em novembro, se não me engano. Foi um tempo recorde. Sim. Pouco habitual nestas questões. Pronto, e esperemos que este seja o ritmo em que as coisas se desenvolvam a partir de agora. Porque, efetivamente, a tomada de posse para o novo mandato da senhora bastonária foi realizada no dia 1 de novembro. A comissão foi nomeada em dezembro e nós iniciamos o nosso trabalho com a nossa primeira reunião, efetivamente, a semana passada. Obviamente que já era uma comissão que estava planeada, e permitiu que assim fosse, que as coisas acontecessem de forma tão célere. Portanto... Aliás, este olhar para a juventude é um cunho que a senhora bastonária, que entrou no seu terceiro e último mandato, quis dar, porque, como já referiu há pouco, de facto a profissão de nutricionista é muito jovem e também a forma como as pessoas olham para a nutrição como profissão também é algo recente, jovem. Sim. Pela percepção pessoal que eu tenho, a senhora bastonária sempre se demonstrou muito preocupada com o envolvimento dos mais jovens e é algo que ela incita largamente à participação dos mais jovens na entidade reguladora da profissão, que é a Ordem dos Nutricionistas. A profissão de nutricionista é vista como uma profissão jovem, efetivamente, e é, porque as primeiras escolas de dietética terão surgido nos anos 50 e a escola de nutrição do Porto terá surgido em 70, na década de 70, portanto estamos a falar de uma profissão jovem quando a comparamos com o resto das profissões no nosso país, principalmente as profissões de saúde. Efetivamente é vista como uma profissão jovem. Obviamente também nos últimos anos tem ganhado uma projeção mediática relevante, pela qual a percepção geral, peço desculpa, que faz com que a percepção geral considere que esta é uma profissão ainda mais jovem do que o que realmente é. Aliás, começamos a ver nutricionistas de facto em várias esferas da sociedade, nos clubes desportivos, nas escolas, obviamente nas unidades de saúde. Portanto, está em crescendo esta necessidade e esta presença. Sim, a necessidade já existe há muito tempo. É engraçado referir nutricionistas nas escolas, porque esse é outro ponto deste mandato da senhora bastonária, que é a colocação de nutricionistas em ambiente escolar. Na realidade, isso não existe. Pelo menos nas escolas públicas não existem nutricionistas em ambiente escolar. Podem existir alguns nas autarquias, mas esses também são poucos, que
podem ter um olhar atento para as escolas, mas na verdade não existem. E esta é uma das missões. Nós estamos neste momento a ver a constituição da Comissão, que de facto meteu mãos à obra a semana passada, e portanto estamos a ver os magníficos que têm esta missão de facto de lutar pela maior presença de nutricionistas nas escolas, como estava a dizer há pouco. Exatamente. Um dos pontos pelos quais nós iremos lutar tem a ver com a empregabilidade e com a qualidade do emprego. Nós iremos também articular para a promoção de estágios no Serviço Nacional de Saúde, na Direção-Geral de Saúde e também no Ministério da Educação, que serão necessidades relativas às escolas, essencialmente. Este acesso à profissão é, de facto, uma das maiores preocupações, e há pouco falou nisso, quando falou nos colegas que têm 24 anos, sim. que estão na Comissão, que, de facto, é uma das maiores preocupações em todos os jovens, naturalmente, mas numa profissão tão jovem como os nutricionistas ainda tem mais peso. Sim. Esses colegas que têm 24 anos são colegas que acabaram de terminar o seu estágio de acesso à ordem. São colegas que têm muito presente as dores que tiveram durante esse estágio de acesso e a reformulação do modelo de acesso à ordem dos nutricionistas será também uma das matérias que nós teremos em mão. Aliás, será a principal matéria que nós teremos em mãos, que é refletir sobre um modelo que seja adequado e que seja válido, mas que seja inovador e no qual os colegas se revejam para aceder à profissão. Já há algumas ideias sobre o que é que tem que mudar neste modelo? Como referiu inicialmente, nós temos neste momento apenas decorrido uma semana de trabalho. Existem alguns problemas que nós estamos conscientes de... Primeiro é preciso fazer o diagnóstico. Exatamente, para saber onde é que vamos atuar e isso nós temos presente. E será por aí que nós iremos atacar. Iremos primeiro avaliar quais são os pontos fracos do atual modelo, quais são as necessidades de melhoria, iremos auscultar os colegas, tanto os mais novos como os mais velhos, para perceber qual é que é a direção que devemos seguir. Arrumada à casa, se me permite a expressão, também é preciso mudar a forma como a Administração Central olha para a nutrição. Sabemos que, de facto, a necessidade já estava identificada há muito tempo, mas colocar a nutrição em todos os espaços da sociedade tem que ser uma prioridade. Tem, efetivamente. A Ordem dos Nutricionistas tem cerca de 10 anos e nos últimos 10 anos nós temos que reconhecer que a nutrição foi colocada na agenda tanto pública como política. No entanto, aquilo que nós reparamos é que existe uma escassez de profissionais a trabalhar no Serviço Nacional de Saúde como serviço público. Efetivamente, é preciso colocar mais profissionais a exercer funções neste setor de atividade. Aliás, porque as doenças com maior morbimortalidade são aquelas que são passíveis de ser prevenidas através de estilos de vida salutogénicos, como uma alimentação adequada. E nós não temos profissionais suficientes neste momento no terreno a trabalhar essa promoção de ambientes salutogénicos. Portanto, efetivamente... Mas esses profissionais existem, não estão aí no terreno? Exatamente, sim. Existem profissionais, a Ordem tem menos de 5 mil membros, mas aqueles que exercem atividade nesta área de atuação são muitíssimo poucos. O paradigma na saúde, a forma como olhamos para a saúde também tem mudado um pouco. Havia muito foco no tratamento, na cura, e de facto este novo paradigma vem apostar na prevenção e na promoção de estilos saudáveis, como dizia. Foi uma das bandeiras nos últimos 10 anos, como disse, da Ordem dos Nutricionistas. Sim, efetivamente foi uma das bandeiras da Ordem dos Nutricionistas. No entanto, o investimento que é feito na promoção, creio que é inferior a 1% do PIB, quando deveria ser bastante maior. Portanto, apesar de o paradigma ter mudado nas nossas cabeças, não mudou na realidade. Ou seja, é preciso fazer um maior investimento na prevenção e na promoção da saúde. E se calhar fazer contas, porque de facto o tratamento a nível financeiro pode ser mais caro do que as estratégias de prevenção.
Efetivamente, nós teríamos ganhos em saúde, não só na saúde, mas também do ponto de vista económico da saúde, se apostarmos na prevenção. Uma das questões também tem sido falada e cada vez mais é a questão de a rotulagem nutricional dos alimentos. Por outras palavras, quando vamos ao supermercado, conseguimos perceber qual é que é o melhor alimento ou produto que devemos escolher para nós e para a nossa família. Isso ainda não é muito claro para quem olha para uma prateleira de supermercado. Sim, os rótulos, na verdade, são muito difíceis de ler para a maior parte das pessoas. A informação que lá está muitas vezes não é clara, tanto seja ela a lista de ingredientes, seja a informação nutricional que está presente nos rótulos, não é difícil de perceber. E aqueles números, para muitas pessoas, não significam nada em termos de saúde. Se isto é bom para mim ou se é mau para mim, ou se tem excesso de algum nutriente que eu não devo consumir, aqueles números significam muito pouco para as pessoas. Portanto, apostar na literacia para a leitura dos rótulos é sem dúvida importante. Apostar em novas maneiras de apresentar os rótulos também será bastante relevante. Aliás, a senhora bastonária Alexandra Bento esteve no programa Histórias Clínicas de Francisco Goiânia da Silva, aqui do nosso canal Esse Mais, e falou-se exatamente sobre isso. E a senhora bastonária disse que temos de ter um sistema único para que as pessoas percebam claramente o que é que está escrito nas embalagens, nos produtos. E passada uma semana, a DGS, a Direção-Geral da Saúde, também veio dizer isso. É preciso, de facto, um sistema único, o que mostra o peso da ordem dos nutricionistas. Acredito que sim, acredito que sim. O sistema único que está a falar será o Nutri-Score. É um tema que é bastante querido à senhora bastonária. Sei que também é um tema muito querido ao Dr. Francisco Goiânia da Silva, porque ele foi um dos coautores de um dos artigos onde se demonstra a eficácia do Nutri-Score na ata médica portuguesa e, efetivamente, facilitará em muito a compreensão do consumidor em relação aos produtos que está a consumir. Voltando à questão dos jovens nutricionistas, sabemos que neste mundo das redes sociais os chamados influenciadores têm muitas opiniões sobre tudo e mais alguma coisa, nomeadamente sobre a nutrição. É preciso cuidado com as coisas que lemos na internet que não sejam de nutricionistas. É preciso cuidado com tudo aquilo que lemos na internet. Temos que ter um olhar crítico sobre tudo o que lemos na internet. Efetivamente, existem muitos ditos influencers que promovem estratégias alimentares que podem ser ou não adequadas às pessoas que os seguem e que acabam por as pôr em prática. É muito complicado fazer generalizações para toda a gente. Uma estratégia nutricional ou uma intervenção alimentar pode ser adequada a uma pessoa e ser completamente desadequada a outra pessoa. Portanto, estas generalizações podem às vezes até ser perigosas. A Ordem dos Nutricionistas tem estado atenta a essa situação. No entanto, é algo que é bastante difícil de controlar. Sim, é preciso perceber que tem que haver um plano individualizado para cada pessoa, seja numa instituição de saúde, num hospital ou num centro de saúde, seja num ginásio, seja numa escola, seja num clube desportivo. Sim, e o nutricionista é o único profissional com competências para a instituição desse plano individualizado, seja ele de tratamento ou de promoção da saúde ou de melhoria de performance, deve ser feito por um nutricionista. Portanto, esta profissão de nutricionista pode parecer muito apetecível, mas nem toda a gente a pode exercer. Toda a gente pode exercer, desde que tenha a formação adequada, tenha realizado o estágio de acesso à ordem e seja membro da Ordem dos Nutricionistas com a inscrição ativa e funcional. O Carlos disse-nos que tomaram posse ou deitaram as mãos à obra há cerca de uma semana. Quando é que podemos esperar ver algumas propostas, algumas medidas? Ainda está tudo muito a assentar, digamos.
Sim, nós temos várias linhas de atuação que já ficaram definidas na primeira reunião, como referi há um bocado, a revisão do modelo de acesso à profissão, as questões de empregabilidade e qualidade do emprego. Iremos também estar atentos, por exemplo, às necessidades formativas dos colegas mais jovens para facilitar uma melhor inserção no mercado de trabalho. Iremos também estar atentos à distribuição dos profissionais por área de atuação e por zona geográfica, tentar perceber quais são os desertos de atuação do nutricionista, sejam eles geográficos ou de atuação. E iremos também iremos também promover novas vias de comunicação com a Ordem dos Nutricionistas, principalmente para os mais jovens. Obviamente que são muitas temáticas que têm que ser trabalhadas e eu acredito que em 3 meses algumas das propostas já estarão cá fora e que já serão sentidas pelos colegas. O Carlos falou agora das necessidades formativas e a minha pergunta era no sentido da atualização de conhecimentos. Tal como noutras profissões ligadas à saúde, tem que haver sempre uma atualização de conhecimentos. Na nutrição também funciona assim. Correto. Aliás, está explanado no Código Deontológico que o nutricionista deve se comprometer sempre com a atualização técnica e científica. Aquilo que as informações que nós temos do último relatório do Observatório da Profissão e da Empregabilidade é que cerca de 50% dos nutricionistas têm algum tipo de formação graduada, seja ela conferente de grau ou não. E isto revela que os nutricionistas são profissionais que procuram saber mais e informar-se mais e ter competências que permitam ajudar os seus clientes. E fazer face, de facto, às necessidades que temos falado. Carlos, E às mudanças de paradigma que temos assistido na sociedade também. Fica combinada uma conversa para daqui a 3 meses, quando referiu que podemos começar a ver alguns resultados desta Comissão dos Jovens Nutricionistas e falamos nessa altura. Muito obrigado. Carlos, muito obrigado por ter vindo ao seu dia e bons votos para a vossa Comissão. Muito obrigado. Falámos então com Carlos Portugal Nunes, é o presidente da nova Comissão para os Jovens Nutricionistas. Foi uma das bandeiras da reeleita bastonária da Ordem dos Nutricionistas, Alexandra Bento, que entrou no 3º e último mandato no final do ano passado. A Comissão já está a trabalhar desde a semana passada. Daqui a 3 meses vamos avaliar os primeiros trabalhos desta Comissão.